bem, pessoal? Estamos chegando ao final. Vamos resolver a 13ª questão da nossa segunda lista de revisão aí do tema porcentagem e juros simples. Veja, a 13ª questão diz assim: calcule o juros simples produzido por R$ 5.000 a taxa de 48% ao ano em 9 meses. Então você vai, capital é 5.000, a taxa 48% ao ano. Então a gente já coloca essa taxa em decimal, não é? 48%, nós vamos ter então 0,48. O tempo são 9 meses. Então você observa que aqui nós temos que fazer conversão, né, de unidade, porque o tempo e a taxa estão em unidades diferentes. Então vou transformar 9 meses para ano. Não é? 9 meses para ano, para escrever isso em anos, poderia ser o seguinte: é só representar por uma fração, não é? 9 para 12. E assim eu escrevo em fração 9 meses em ano. Mas observe que dá para a gente fazer simplificações aqui. 9 e 12 dá para simplificar por 3. Então nós temos 3 e 12 por 3 dá 4. Ou seja, nós temos que 9 meses seria a mesma coisa que 3 quartos de um ano. E agora nós temos a representação em ano. O tempo está em ano também. Caso você queira colocar isso em decimal, 3 quartos, você sabe que 3 quartos de qualquer valor representa 75% daquele valor. Né? Você também poderia usar aí a taxa 0,75, 75% também. E o que a gente quer calcular é o juro. Eu vou deixar em fração mesmo, tá bom, pessoal? Então, fazendo a resolução aqui, nós temos o seguinte, que juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Muito bem. O juro, então, vai ser o capital que nós temos, que é 5.000, vezes a taxa, e eu posso escrever como 48 sobre 100, não é? 48%, vezes o tempo, que a gente está escrevendo como sendo 3 quartos de um ano. E aqui a gente vai fazer as simplificações possíveis, por exemplo, cortei aqui os zeros. Eu posso simplificar esse 48 com esse 4 aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui vai ficar 12. Dessa forma, eu já tenho o seguinte, que quando eu multiplicar 50 por 12 por 3, eu encontro esse juro, né? Então, é a mesma coisa também que fazer 50 vezes 36, tá? Bom, se fosse 50 vezes 30, nós já teríamos 1.500, tá certo? Mas eu ainda tenho que multiplicar 50 vezes 6 também. E 50 vezes 6 dá 300, né? Então, quando você junta 300 com 1.500, você vai obter aí R$ 1.800 seria o juro. Mas você pode, se quiser, fazer a continha, não é? Para ficar mais seguro. Eu fiz de cabeça, mas você pode fazer aqui o cálculo usando o algoritmo. Nós temos, então, que 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 3 é 15, com 3 você tem 18. E ao somar, você tem exatamente 1.800. Tá certo? Então, essa é a resposta aí da 13ª questão. O juro que rendeu, né, para um capital de 5.000, a taxa de 48% ao ano em 9 meses foi R$ 1.800. A 14ª e penúltima questão nos diz assim: quanto renderá de juros simples um capital, então já temos aqui o capital é 10.000, que aplicado durante um ano a uma taxa de 4,2% ao mês. Já podemos transformar essa taxa, né? Nós vamos ter então 0,0
42. E o tempo também, a questão diz o seguinte: é 1 ano, 4 meses e 13 dias, pessoal. A taxa está em mês, então eu tenho 1 ano. Nós podemos transformar isso tudo para meses, né? Para deixar tudo em meses. Nós temos 1 ano, você sabe que 1 ano é a mesma coisa que 12 meses. Então nós temos 1 ano ou 12 meses mais 4 meses mais 13 dias. Para poder escrever 13 dias em meses, pessoal, tenho que dividir isso por 30, não é? Para que esteja em mês. Então, eu tenho que representar esse número 16 mais 13 sobre 30, né? Isso para que fique tudo escrito em meses, já que a taxa está em mês. Eu também poderia fazer o contrário, poderia transformar a taxa que está em mês para dias, né? E pegar todos esses resultados aí que eu estou colocando em meses, colocaria em dias, né? Ficaria também, daria certo também. Mas eu já comecei assim com meses, vamos continuar com meses. Eu só preciso terminar de fazer aqui essa representação em meses, né? Então, nós vamos ter aqui que fazer o cálculo de 30 vezes 16, porque eu tenho que fazer o MMC, não é? Fazendo 30 vezes 16, nós temos o seguinte. Temos 480. Então, nós vamos ficar com 480 mais 13, isso tudo sobre 30, não é? E terminando de fazer essa conversão aqui, nós temos 480 mais 13, 493 sobre 30, não é? Só que essa escrita vai estar em meses. Ou seja, agora está tudo na mesma unidade. A taxa está em meses e o tempo também. E o que a gente quer calcular é o juro. Não sabemos o juro. Então, agora nós vamos fazer a parte do cálculo. O juro, você já sabe que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, substituindo, o capital que nós temos foi de R$ 10.000, vezes uma taxa de 0,42, que eu posso reescrever ela desse jeito, não é? Que é 0,042, 42 milésimos. E aí isso vai multiplicar o tempo, aquela conversão que nós fizemos ali, 493 sobre 30. Simplificando aqui, né, eu posso simplificar isso aqui. E ainda dá para simplificar esse zero ali com esse zero aqui, ó. Ainda dá para simplificar também esse 42 com esse 3 aqui. Não é? Basta a gente simplificar aqui. 42 dividido por 3, rapidinho aqui, nós vamos ter então 1, vai sobrar 1, vai baixar 2, vamos ter então 4 × 3, 12, para 12 nada. Vamos ter 14. Então fica 14 aqui. No final das contas, então, o nosso juro é o resultado da multiplicação de 14 por 493. Vamos fazer então essa conta, 493 por 14. Nós temos 4 vezes 3, 12, vai 1. 9 vezes 4, 36 com 1 dá 37, foi 3. 4 vezes 4, 16 com 3, nós temos 19. Multiplicando por 1, então nós temos o seguinte cálculo. 2, 7 e 3 é 10, vem 1. 9 e 1, 10 com 9, 19, vai 1. 4, 2, 6. Chegamos à conclusão que o juro que rendeu aqui foi de 6.902. É o juro que foi rendido aqui, né, nessa situação. Então, 6.902 é a resposta para essa última questão. Então, você viu aí como é que faz, né, para fazer essa conversão aí, que misturou. Né, misturou aqui meses, dias, né, anos, meses e dias. Veja que eu escrevi tudo de acordo com a taxa do tempo
de acordo com o tempo que está sendo aplicado na taxa, e aí deu certo, encontramos o valor correto. Muito bem, a última questão diz o seguinte, a 15ª questão e a última dessa série, né, dessa série de atividades que nós fizemos. Uma dívida de R$8.000 foi paga com 2 meses e 14 dias de atraso. Foi cobrada uma multa de 4,5% ao mês. E o regime foi o de capitalização simples, ou seja, juros simples. Calcule, primeiro, letra A, qual foi o valor pago pela multa, né? Então, nós vamos começar aqui pela letra A. O capital, então, nesse caso, é de 8.000. A taxa é 4,5% ao mês, né? Então, vou colocar aqui a taxa 4,5% ao mês. Já vamos escrever isso, não é? Na forma decimal. E o tempo, novamente, nós temos aí aquelas transformações. 2 meses e 14 dias. Veja, eu tenho que escrever isso tudo, 2 meses e 14 dias. Tenho que escrever isso tudo em mês, já que a taxa está em mês, né? Então, isso, 2 meses, você sabe que é a mesma coisa que 60 dias, né? E na realidade eu tenho que escrever em mês. Então eu vou fazer 2 meses mais 14 sobre 30 avos, né? Porque quando eu divido por 30, 14 dias aqui eu estou representando em meses. Ora, isso aqui eu posso escrever como um número misto, se eu quiser, ou posso botar logo a fração, fazer o MMC, né? Isso vai ficar então 30 vezes 2 fica 60. 60 somado com 14, isso é 74 sobre 30. E isso aqui é meses, né? Muito bem. Tá só mês, você já sabe que está em mês. E o que nós queremos saber é quanto foi na letra A o juro que isso rendeu. Bom, vou calcular aqui em cima. Nós temos então que o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Substituindo, então, nós temos que 8.000 vezes a taxa, que eu posso escrever propositalmente assim, para facilitar para a gente, vezes o tempo, que é 74 sobre 30, não é? Fazendo aqui as nossas simplificações, eu posso simplificar esse 45 com esse 30, eu posso simplificar os dois por 15. Aqui é 3 e aqui é 2, não é? E aquele 8 lá na frente com esse 2 também pode ser simplificado. Então, nosso juro aqui vai ser o resultado de 4, que sobrou ali da simplificação, vezes 3, vezes 74. Ora, isso é a mesma coisa que a gente fazer 74 multiplicado por 12. 74 por 12, nós temos 4 vezes 2, 8, 2 vezes 7, 14. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 7, 7. Que nós temos 8, 4, 4, 8, 7 e 1, 8. Então, acabamos de descobrir que esse juro foi de 888. Então, o juro, a resposta da letra A é 888. Mas na letra B, ele quer saber quanto foi pago pela dívida. Ora, na letra B, o que nós vamos calcular é o montante, que é o capital mais o juro que foi acrescido. Então, nós temos 8.000 mais os 888, que nos dá, então, a resposta final de R$ 8.888. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa lista, a nossa segunda lista de atividades, né, com o tema porcentagem e juros simples. Já sabe, qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta novamente para retirar toda dúvida, tá certo? Um abraço e até as nossas próximas aulas com os próximos temas da sequência do nosso estudo do 7º ano.